estamos entrando agora com o início do Hangout, dos itinerários literários virtuais, com a nossa Alda Beraldo, que vai nos encaminhar nessa discussão do conto sequência. E para começar, a Alda preparou uma surpresa para todo mundo. Então a gente atrasamos um pouquinho para começar, então a gente deve terminar umas 9, 9h10. Tudo bem? Então vamos lá, Alda, com você. Tá, vou fazer uma leitura de um poema que me lembrou muito a Cecília Meirelles, porque nós fizemos uma conversa outro dia e eu li um conto da Cecília Meirelles e fiquei meio impregnada por ela, na verdade pelo poema. E eu encontrei um poema que eu vou ler para vocês que me lembra esse tom meio choroso, soturno da Cecília, tá? E observem que ele fala da água, vai abrangendo questões sobre a água até chegar na pessoa. Esse poema foi publicado em 1936. É também na época em que Cecília Meirelles começava a publicar seus primeiros livros. E eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa próxima nessa criação, esse tipo de abordagem? Então vamos ouvir esse poema. Se chama Sonho das Águas. Há uma hora certa, no meio da noite, uma hora morta, em que a água dorme. Todas as águas dormem, no rio, na lagoa, no açude, no brejão, nos olhos d'água, nos grotões fundos. E quem ficar acordado na barranca a noite inteira, há de ouvir a cachoeira parar a queda e o choro, que a água foi dormir. Águas claras, barrentas, sonolentas, todas vão cochilar. Dormem gotas, caudais, seivas das plantas, fios brancos, torrentes. O orvalho sonha nas placas da folhagem e adormece até a água fervida nos copos de cabeceira dos agonizantes. Mas nem todos dormem nessa hora de torpor líquido e inocente. Muitos hão de estar vigiando e chorando a noite toda, porque a água dos olhos nunca tem sono. Uau! Lembra um pouquinho a Cecília, não lembra? Que Eu vou lindo. diminuir o som. Lembra. Acho que as pessoas também podem abrir o microfone aí, quem quiser, para poder participar. Fernanda, Débora, Bruna. Olha, e eu vou ler um outro poema mais engraçadinho, tá? Que ele sai um pouco desse tom que lembra a Cecília. Ele entra também em questões que a Cecília, das questões que ela tratava, me lembra uma coisa infantil. Eu acho muito gracioso, é do mesmo autor, se chama Verde. Observem o poder descritivo desse poema. Esse poema está trazendo personagens que estão num brejo. Se chama Verde. Na laminazinha avrada desta água estagnada, entre painéis de musgo e cortinas de avenca, bolhas espumejam como palas ocas num veio de turmalina. É uma rã bailarina, que ao se ver feia, toda ruguenta, pulou raivosa quebrando o espelho e foi direto ao fundo, reenfeitar com mimo suas roupas de limo. Vocês sabem quem é o autor? Ah, você não falou ainda, Alda. Ah, não falei, esqueci. Que a falha. gente achou que você tinha falado, mas era um suspense? Ah, era. Então, esses dois poemas fazem parte de um livro que se chama Magma. Esse livro foi premiado pela Academia Brasileira de Letras. Em 1936, havia 24 concorrentes. E Guilherme de Almeida, que foi um dos participantes da seleção desses contos para premiar,
ele escreveu que ele deu o seu parecer, que é o seguinte, no final para a premiação. É, pois, meu dever que seja o primeiro prêmio do concurso de poesia de 1936 concedido ao livro Magma, de João Guimarães Rosa, e que não seja a ninguém nesse torneio conferido o segundo prêmio, tão distanciados estão do primeiro premiado os demais concorrentes. Tal é, salvo o melhor juízo, o meu parecer. São Paulo, 22 de novembro de 1936, Guilherme de Almeida, relator. Então, é só uma curiosidade, porque são poemas de Guimarães Rosa que eu demorei a conhecer também, tá bom? Uau, muito bom. Então, comecemos a nossa conversa? Comecemos. Um pouco atrasadinhos, mas vamos lá. Eu não sei o quanto vocês leram os documentos que já foram publicados. Eu sei que muita gente não teve condições de participar integralmente, e o que eu anunciei é que, tendo lido o conto, seria suficiente para a gente realizar essa conversa. Eu quero recapitular rapidamente qual foi o percurso que fizemos até agora. Eu imaginei que esse conto e a obra de Guimarães seria uma casa. Por isso, aqueles títulos, aqueles momentos que nós criamos para vocês participarem. O primeiro momento se chamava Andanças pelo Bairro. Vocês se apresentaram, disseram os motivos por desejar participar do Itinerários. Depois houve uma linha do tempo, nem todos acessaram. Colocamos algumas curiosidades sobre o autor, nós estamos vendo umas novas ferramentas e novas curiosidades serão colocadas. Passamos para um momento que se chamava No Jardim da Casa, dos Caminhos e das Palavras, em que nós estávamos deixando o bairro, começando a se aproximar da casa. Estávamos no jardim. Foi quando vocês fizeram antecipações sobre o conto. E depois da leitura, vocês deveriam comentar, como se indicando o conto para alguém. Alguns fizeram uma apreciação rápida, um dos itinerantes fez uma indicação, bem no modelo de uma indicação para leitura, e eu acredito que a gente vai manter essa proposta para depois desse comentário, na sequência aqui da discussão. Para os dias que seguirão, na verdade. No Jardim da Casa, nós convidamos vocês a olharem para os vocábulos e para as expressões que tivessem chamado a atenção de vocês. Com isso, o objetivo era construir um glossário e, na verdade, tomando esse glossário como representativo da obra do Guimarães. Portanto, a gente está discutindo um conto, representando, eu acredito que ele pode representar a dimensão do que é Guimarães e da sua obra. Vocês focalizaram na porta de entrada da casa, passando do glossário, porque, na verdade, glossário é o que caracteriza muito Guimarães, o trabalho dele com a linguagem. Por isso, esse foco inicial. Deixando o jardim, nós chegamos à porta de entrada da casa. Foi aí, então, que propusemos que vocês sintetizassem as ações dos personagens, vaca e rapaz, focalizando os verbos. Dessa forma, a gente teria o percurso realizado pela vaca e pelo personagem evidenciados. E porque nós, como leitores, nós também acompanhamos, né, a sequência dessa vaca e esse rapaz. Por isso, então, o foco nas ações. Agora, o momento que estamos vivendo é o momento em que nós já abrimos a porta da casa e estamos sentados no sofá, nas cadeiras, nas banquetas, nas almofadas, no tapete da sala da casa. Então, estamos agora diante do conto, como se estivéssemos numa roda, conversando, então, sobre a sequência.
Na mensagem para vocês, a gente solicitou que pensassem no narrador, na estrutura do conto, nessa movimentação dos personagens, na linguagem, que pensassem na linha divisória que existe nesse conto, no enredo, e pensassem nas simbologias que possíveis, né, nos elementos desse conto que nós podemos considerar como simbólicos, para que a gente pudesse apoiar nossa leitura, para que a gente pudesse revelar os sentidos do texto, além do que as palavras dizem. Então, a gente vai abordar esses aspectos. Seria bem bacana se vocês tivessem o conto em mãos, porque a gente vai falar dele, olha para os trechos, pode olhar para algum trecho, para alguma linguagem. É interessante ter o conto nas mãos. Não sei se vocês terão, se lembram, enfim, tá? Mas primeiro nós vamos começar de um seguinte modo. Falem alguma coisa assim, rapidamente, sobre a impressão geral que vocês tiveram sobre o conto, se tiveram alguma dificuldade, se não tiveram, o que chamou a atenção de vocês. Eu não vou fazer intervenções agora, é mais para vocês se colocarem na relação que tiveram com esse texto. A maioria não tinha lido, eu sei que Helenice havia lido, alguém leu há muito tempo, acho que foi a Bia, leu há muito tempo e não se lembrava mais. E aí, o que significou para vocês essa leitura? Eu adorei a leitura, Alda. Eu não conhecia o conto. Acho que no começo foi um pouco difícil, porque não consegui imaginar muito o cenário inicialmente, quem eram os personagens. E a partir do momento que a sequência propriamente dita começou, aí eu acho que a leitura engrena num ritmo que vai ficando mais fácil, né, me sentir mais um personagem ali acho que até você comentou um pouquinho isso numa das colocações que eu fiz aí na plataforma, né, que eu me sentia também participando ali de alguma forma, vendo o que estava acontecendo com a vaca e com o personagem. Eu gostei muito do conto, eu me senti junto com a vaca, gente. É demais. Aquela personagem principal? Então, teve essa discussão. Eu tentei acompanhar um pouco as discussões hoje, e essa coisa da vaca ali muito presente, muito viva, muito dona da situação, né? Muito mais do que ele, me parece. Ele muito sendo levado, conduzido por ela, né? Eu gostei muito, eu li mais de uma vez, eu acabei lendo mais de uma vez, aí na segunda vez dá para começar a sentir mais coisas, né? Eu vi aquilo que a Jéssica tinha comentado sobre as imagens, então aí na segunda vez deu para olhar mais para isso enquanto eu via. Gostei muito. É engraçado, porque isso que a Débora fala, né, eu também tive que ler mais de uma vez, porque acho que na primeira leitura a gente fica muito envolvida para saber o que está acontecendo, o que vai... E depois a gente vai lendo, olhando para aquelas outras coisas que a Alda já tinha chamado a atenção, sobre as palavras, sobre as imagens, enfim, as ações, são outras leituras. Mas também estava conversando com a Bruna antes da gente começar, a Bruna e o Lê, e a gente falou que tem vários trechos que dá vontade de ouvir você lendo em voz alta, né, Alda? Porque eu mesma tem trechos que eu li em voz alta para poder entender melhor, e faz toda a diferença. E aí a gente estava pensando nisso, não sei se você preparou alguma coisa para ler em voz alta para a gente, algum trecho.
Nesse momento, não, mas era um propósito, porque o próprio Guimarães, eu vim saber depois disso, ele pedia para lerem, para a filha dele ler para ele, ler em voz alta. Ele fazia sessões com amigos de leitura em voz alta dos textos, dos contos que ele acabava de fazer. Então era bem comum isso no círculo do Guimarães e na família. Mas é engraçado, porque eu e o Lê, a gente leu juntos. Aí começou ele lendo metade do conto e eu terminando de ler. Mas muito do que eu entendi ele lendo, quando eu fui ler, mudou. Então eu acho que dependendo de quem tá lendo, muda muito a interpretação. Interessante, eu acho que é bem isso que acontece com Guimarães. Eu acho que a gente não precisa intelectualizar muito, não. Agora nós vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada, mas eu acho que o Guimarães é aquela coisa de você vai lendo. Acho que eu comentei em algum momento, é como se pessoas que falassem línguas diferentes conseguissem se comunicar. Você vai lendo e aquilo vai entrando dentro da gente, a gente vai compreendendo de algum modo, mesmo sem a gente se deter nas palavras novas, nas construções que ele faz. Acho que acontece um tipo de envolvimento meio místico. Eu queria falar um pouco desse envolvimento, porque logo depois foi engraçado, né? Porque a gente até esboçou o que a gente entendeu ou sentiu, né? Nesse caso, depois, né? Então, porque o entendimento realmente, talvez a gente não se tinha preparado de fazer um entendimento racional, mas aí eu até falei para ela o que eu achei, e aí no momento eu achei muito assim, que a vaca era uma coisa, era um pouco dolorido, né? Aquela andança dela, né? Porque era uma busca, ou não, era dar uma volta, assim, e aí me trouxe, e em contraposição, o, o, o que procurava, o homem que a procurava, ele tinha uma missão, né, uma coisa muito definida, assim, né, ele iria buscar a vaca e aquilo era uma honra, sei lá, estava colocando em jogo uma honra dele, né, levar a vaca de volta para a família, para o pai. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, enquanto que a vaca é a natureza, às vezes. Eu até fiz E demorou umas 3, 4 leituras pra gente ter elemento suficiente pra conseguir conversar. Porque na primeira a gente se olhou, vamos ler de novo. Aí leu de novo, ele uma terceira vez, e aí foi conversando à medida que foi passando. Mas aí hoje, pensando, eu falo, nossa, tem a ver com uma coisa da natureza e o homem, não sei. Fico pensando essas impressões, né, depois da leitura. Mas é engraçado isso que o Lê tá falando, porque eu tive, quando eu comecei a ler pela segunda vez, eu acho, e aí eu prestei atenção no como ele apresenta a vaca, né? E aí é quase como humana, né? Porque ele fala, a vaca viajava, né? E depois ela fala, uma criatura cristã. Mas ao mesmo tempo, no decorrer do como ele vai colocando a vaca no percurso quando o rapaz está indo atrás, aí é bem uma coisa animal mesmo, né? Do instinto dela ir, enfim, pular lá, tentar alçar o voo, enfim. Mas é engraçado, porque eu acho que tem esses dois movimentos, eu tive a impressão. E aí o Lê falando, me lembrei disso. Acho que eu fiquei pensando na liberdade, assim, como um valor. Não sei, veio a palavra liberdade, assim, da andança e em contraposição também da missão, né? Uma coisa que é Porque não era uma andança aleatória, né? Ela estava fugindo, ela se fazia despercebida e ia lá. Então ela tinha uma intenção na andança dela. É verdade. Bem, alguém mais quer contar alguma coisa? A gente vai, acho que, entrar por esses caminhos todos que vocês estão anunciando aí. Eu pensei, então, em começar a exploração dessa maneira. Olhar um pouco para o narrador, que conta a história. Quem vocês imaginam que conta a história? Helenice está tentando... Está tentando entrar? A Helenice está tentando entrar. Pode falar, desculpa. Certo?
Continuamos. Quem E é o aí narrador? Você está perguntando, Alda? Sim, dá para identificar? É o clássico narrador onisciente. Na verdade, aqui a gente não identifica quem, porque ele não faz parte da história, ele não está dentro da história, né? É aquele tipo de narrador que sabe tudo, que vê tudo e pode, então, nos dizer o que aconteceu. Ele está fora, como se olhasse assistindo ao filme, né? E alguém disse que a gente se sente seguindo, né? A gente vai seguindo a vaca. Ele, então, como narrador, ele trabalha com o discurso indireto, ele vai, na verdade, contando o que os personagens fizeram e o que disseram. Poucas vezes ele utiliza o discurso direto. O discurso direto é quando tem a reprodução exata direta da fala, né? O que me chamou a atenção, vocês viram que, não sei se na edição de vocês, mas eu tenho uma edição bem antiga, de quando eu era bem jovenzinha, e não sei se a de vocês tem isso. Tem em negrito alguns trechos na versão de vocês? Não. Na Não. edição de vocês? Nada em negrito. Nada em negrito? Em Pois itálico. nessa As falas estão em itálico. Só isso, tem mas em nem itálico. Aqui eu tenho em negrito ou aí em itálico. Então, são nesses momentos, nós temos, no primeira página, a fala do tio Terêncio. Essa sim, eu vou pedir para vocês lerem em voz alta, vocês, alguém de vocês, que é só, esse trecho tem a fala do tio Terêncio. Tá em negrito a fala, Alda? A fala nessa sua versão tá em negrito? Está em negrito. De vocês Tá em itálico. Entre aspas. no final do segundo parágrafo. Depois a gente tem no quarto parágrafo, quando o seu Vigério, ele diz diaba, e depois temos... É uma vaquinha pitanga. É uma vaquinha pitanga, que é o rapaz dizendo... Então, vocês vejam que ali tem o disse, são nesses momentos, tem mais 2 momentos que o rapaz pensou, seja o que seja. Conversou, né? Que é o primeiro do tio Terêncio. E no parágrafo 15, a gente tem também algum trecho. Bom, isso é só para mostrar que, meio que tecnicamente, a gente observa que é esse tipo de acontecimento que ele faz. Tem pouco diálogo, na verdade. Mas tem uma coisa interessante em relação ao narrador, ao discurso, que no momento mais tenso do texto, do conto, ele coloca uma coisa que chama discurso indireto livre. Quando narrador e personagem se misturam e a gente se confunde um pouco, não sabe quem é que está falando, a voz de quem. Em que momento que vocês acham mais tenso desse conto? Que cada um considerou mais tenso? Eu acho que é mais pro final, né? Quando ele tá ali, a gente não sabe o que vai acontecer com a vaca, se ele vai encontrar a vaca, se ele vai pegar a vaca. Acho que eu vou procurar aqui no texto para tentar localizar mais certinho. Mas é aquele momento que a gente não sabe se ele vai conseguir encontrar com ela, não vai, antes de encontrá-la, eu acho, antes de vê-la novamente. Deixa eu ver, vou localizar melhor. Alguém se lembra de algum? Eu acho que esse trecho que a Débora está falando é ali no... Vamos pensar, eu não estou com a numeração dos parágrafos, mas... Sexto, quinto, de baixo para cima. Iam-se na cegueira da noite à casa da mãe do breu. A vaca, o homem, a vaca, transeuntes galopando. Onde estão o pão do olhão, cujo dono... Vinham-se a qual destinatário? Pelas vertentes distantes e até ao cimo do monte. Um campo se incendiava, faíscas, as primeiras estrelas, o andamento. A paz obsego, sofria como podia, nem podia mais desespero. O arrepio negro das árvores, o mundo entre as estrelas e os grilos.
semiluz, sós estrelas, onde aonde a vaca essa sabia, por amor desses lugares. É, de fato, um momento bastante intenso esse. Nesse aqui, vejam, quando tem esse discurso, a fala dele, onde então o pandolhão cujo dono vinha ser qual destinatário, a gente também aqui não sabe se é o narrador que está falando, né, se é o personagem que está pensando, se perguntando. Eu acho que aqui tem algo que a gente pode aproximar desse discurso indireto livre. Tem um momento anterior que eu acho que é o central do conto, na terceira página, que começa o rapaz no vão do mundo, assim invocado e ordenado, é o momento em que ele se irrita, ele pensa em se arrepender, em desistir daquela busca. É o momento que ele entra em conflito e se vê muito solitário, que é o momento que tem uma bela descrição do cenário. Quando ele diz, o estúpido em que se julgava desanimadamente, ele, malandante, podia tirar atrás, aonde um animal o levava. Quem diz isso é o narrador, mas parece também que ele pergunta a si próprio, aonde o animal o levava? O incomeçado, o empatoso, o desnorte, o necessário, voltasse sem ela, passava vergonha. Por que tinha assim tentado? É o narrador que diz, mas é como se ele próprio se perguntasse, por que eu me pus nessa aventura? Se eu voltar sem ela, eu passo vergonha. Então, esses momentos a gente chama de discurso indireto livre, quando há essa confusão aí entre narrador e personagem. E geralmente ocorre nesses momentos de maior tensão. Existe uma empatia do narrador em relação ao personagem, né? Depois disso, a gente pode pensar na estrutura do texto, como é que a narrativa se organiza, né? Como é que começa o conto? Vocês já falaram disso, né? Então eu pergunto a vocês só para a gente observar essa organização, né? Parece que é mais descritivo, né? Ele, na verdade, ele relata, né? A gente chama, você pode dizer que a narração é uma descrição da ação. Aí a gente pode se considerar descritivo, né? Nós temos alguns momentos descritivos mais intensos, mas a gente tem, desde o início, muita ação, né? Começa com a vaca em movimento, ela já está em movimento. A gente pega o bonde com a vaca já andando, a vaca viajava. Os 2 primeiros parágrafos, ele vai contando que a vaca está passando por determinados lugares e se desvencilhando. No terceiro parágrafo, há uma parada e nós somos informados do motivo da fuga. Então, há uma digressão temporal, né? É aquela pressa, a vaca já está em movimento. Aí dá uma parada o narrador e nos conta como a causa disso. Depois, o seu Rigério, que é o dono da vaca, ele é apresentado. Aí tem uma coisa interessante nesse parágrafo que ele diz, e vê de que maneira tudo então se passou. Bem, mas a história já havia começado, né, anteriormente. Só que aqui me parece que é um novo início de história. A história começou lá atrás ou começa agora? Aí ele diz, e vede de que maneira tudo então se passou. E aí o conto prossegue linearmente até o rapaz chegar ao determinado lugar. Eu achei interessante essa maneira de organizar o texto, né? Quando ele diz, e vede de que maneira então tudo se passou,
é a sensação, então, de alguém que conta, né, uma história, que é bem esse tom do Guimarães, que cresceu ouvindo contadores de histórias, se impregnando disso, e o pai do Guimarães era um grande contador de histórias. Então, esse tom de contar história, ele explicita aqui, declarando, dizendo, olha, vou então contar como foi essa aventura. Depois, nós podemos pôr foco nas ações da vaca, que era a proposta de vocês, para vocês. Né? Vocês chegaram a ler aquela síntese que eu coloquei sobre as ações da vaca, pelos parágrafos, juntando, na verdade, o que vocês colocaram, e eu acrescentei, né, acrescentei as frases, enfim, para deixar bem completo esse movimento da vaca. Não sei se todos viram. Quando vocês estavam falando de várias leituras que fizeram, a gente sabe que a cada leitura é uma nova descoberta, né? O propósito de pedir para vocês realizarem algumas ações, ele é também estratégico porque é uma maneira de a gente ter um motivo para voltar ao texto, e a cada volta ao texto, essa nova descoberta, né? Eu vou agora resumir um pouco mais aquele documento que está colocado na plataforma com as ações da vaca e do rapaz. Vamos ver nessa lista, muito explícito, como a vaca caminhava. Aí vocês estavam falando sobre... É uma viagem, é uma busca, várias considerações que vocês foram fazendo. Vamos ver essa vaca caminhando e caracterizar como se deu esse avanço e esse arranque da vaca. Solevava as ancas, trotava, não hesitava, sacudia os chifres, baixava a testa, se esvencilhou, foi-se, se deteve, entrou oculta, se alonjou, desabalou, fugiu, apressou-se, apanhou a boca da estrada, avançava, ia a passo breve, arrancava os capins, subia, cabeceava, descia, trotava, alteou-se, berrou, parou a cerca, foi seguindo, deu num córrego, entrou dentro d'água, foi indo, a cerca travou, volveu irrompida, saltou num ímpeto, sumiu-se, chegou à beira das canas, nadou, transpôs o rio, precipitava-se, ia na ceguez da noite galopando. Chegava. Surgiu na treva, mugiu, remugiu, entraram pela porteira. E a vaca Vitória, em seus ondes, por seus passos, que é a última frase do texto. Esses verbos deram para vocês alguma, sei lá, revelar alguma coisa? Ou reafirmar alguma coisa que já haviam percebido? A vaca é demais. É demais, gente. Ela é muito ativa. Eu fiquei apaixonada por ela. Ela é muito ativa, e eu diria que é um ativo, a gente pode dar um outro nome para esse ativo ainda, né? É um ativo com intenção. Se é um ativo com intenção, podemos dizer que é uma vaca pensante, determinada. Muito determinada. E é quase pensante mesmo. Eu acho que a gente fica se pensando. Acho que a Sandra falou que ela parecia gente em algum momento, né? Não sei se foi ela. Então, olhar para... Foi, Sandra? Eu falei, quando ele apresenta, né, que ela viajava e criatura cristã. E o Lê também falou sobre isso na fala dele. Características mais humanas, né? A vaca, ela... Eu também fiz um levantamento de como ela é denominada. Depois eu localizo aqui.
Alda, É, eu fiquei um pouco impactada assim com essa sequência das ações, dos verbos, porque no, no texto, quando, né, o texto original, existe uma mistura entre descrição, né, dos cenários, outras pessoas que aparecem, né, em interação com os personagens principais, e eu não tinha me dado conta mesmo de quanta ação tinha. Eu acho que no texto isso fica muito misturado uhum, com as descrições. A sensação de que há muita coisa acontecendo, de que você está lá no meio, que vai passando, né? Você tem. E fica claro que é dado por esse monte de verbo, de ação aqui, quando você leu eles, né, isolados do texto, me deu uma clareza de que são eles que dão esse efeito. Mas me impressionou um pouco isso, de tirá-los do meio das descrições dos cenários também, das características que aparecem no texto, que também aparecem bastante, né? e depois eu vou colocar só esses verbos, como eu li, para fazer um par com o que a gente já colocou como documento, né? Que era mais o verbo com os complementos para dar mais uma ideia do ambiente, um pouquinho mais. E aqui, a gente fazendo isso, eu achei que, como se trata de sequência, né? Sequência, essas ações, que seria interessante, então, a gente olhar para esses verbos. E eles, de fato, dão para a gente essa ideia de missão, essa bravura dela, na verdade, essa determinação, né? Apressou-se, arrancava o capim, cabeceava, descia, trotava, berrou, mugiu, enfim. Por que que ela fugiu? E agiu assim tão obstinadamente? Ela fugiu. Ela tinha saudade? Não tem um trecho que fala sobre a saudade? Ela tinha uma dor, uma coisa que ela fez sair do, do conforto, né? Que não tinha conforto, na verdade, parece. Eu acho que aí tem uma bela aproximação com o que a Sandra estava dizendo dela, e da Débora também, dela se aproximar do humano, né? Ela, de fato, ela era querençosa, né? O motivo da fuga é que ela seguia certa por amor, não por acaso, no terceiro parágrafo. Porque ela fazia parte de um gado transportado por boiadeiros, gado de coração ativo. Ela viera do Pandolhão, sua terra de origem. Ela sentia saudade. Era boi sertanejo que adoece em terra estranha a cada mês de outubro, quando começam os trovões. Ele acho que não explicita que ela sentia saudades, eu não me lembro se fui eu que coloquei, mas ele não diz que ela sentia saudades, mas é isso. Ela tinha sido, então, a origem dela era o Pandolhão, e no mês de outubro, quando começam os trovões, ela é um gado de coração ativo, e a terra de origem a chamava. Por isso que deu esse desespero nela, digamos, e ela parte. É isso? Uhum. Depois nós temos o rapaz. Eu não vou ler as ações do rapaz, vamos deixar e continuar. Bem, mas nós vamos ver o seguinte. No quarto parágrafo, a gente tem o seu Rigério. O seu Rigério é apresentado e disse que ele tinha os filhos diversos que se encontravam em volta dele, né? Que por em volta se achavam. Nem deles para o que havia a necessidade. Interessante como ele não declara tudo, mas a gente compreende.
que não seria necessário eles, os filhos, fazerem alguma coisa, porque havia vaqueiros que poderiam ir atrás da vaca, não é? Como estava dizendo, vocês estavam dizendo que ela talvez tivesse uma missão. E o rapaz, o filho mais moço, ele tomou para si a missão de capturar a vaca. Ele nem desconfiava o que lhe esperava. Ele quis, de repente, para aquilo, levar a embryo e tomar em conta. E ele ia buscando um rumo, ele ia buscando um norte e perguntando pela vaquinha. E o cavalo dele se aplicava, ia ligeiro. O cavalo conduzia o moço, ou o moço conduzia o cavalo. Qual é o papel do cavalo aqui, né? Ou a vaca conduzia o moço e o cavalo. Pois é. Vai. Nós temos um momento em que o rapaz, no parágrafo 9, que é aquele em que tem o discurso indireto livre e tal, o rapaz se vê no vão do mundo, assim vocado e ordenado. Ele agora se irritava. Ele estava vocado e ordenado. O que vocês relacionam com o que essa palavra ordenado? Não foi ele que escolheu? Ordenhado. Ordenado, ordenhado. Ordenado mesmo, de ordem. Mas é interessante esse ordenhado. Eu acho que tem um pouquinho a ver com o que o Leandro falou, o negócio da honra, né, que ele tinha. Uhum. Então não foi dada uma ordem precisamente, mas ele tinha uma aprovação, né? Ele que se colocou, né? Vocada tem a ver, será com... Olha, vocado eu não encontrei. Talvez eu não encontrei o significado, não existe, não tem, mas vocado me parece... Você acha que parece com o quê, Sandra? De ser convocado, de vocação, de ter que fazer uma coisa, convocado, sabe? Eu acho que isso é muito procedente. Eu também pensei em coisas desse tipo, vocado, voz, uma voz que chama, algo que ordena. E também, claro, ele, como disse a Fernanda, levar em brio e tomar em conta. Ele tomou para si, então, essa tarefa. É a como parte está achando que o Guimarães Rosa digitou errado. E é como ele se troca de ver por ele mesmo para Ele isso. trocou, fez as trocas. focado. Focado e ordenado. Ele foi chamado e algo. Eu acho que essa palavra é forte e é muito significativa para compreender esse conto, para sentir essa abordagem do Guimarães. Vejam que tem um trecho, nesse mesmo trecho central aqui do conto, do parágrafo 9, ele termina com essa frase: transcendia ao que se destinava. Acho que essa coisa de destino é uma coisa que é inevitável a gente não pensar quando lê, né, no final. E aí, acho que quando você coloca isso, como se ele estivesse seguindo uma coisa maior, né? Eu acho que quando ele se colocou a tal tarefa, como ele não sabia o que ele ia encontrar, acho que esse desconhecimento do caminho e do que ele ia trouxe até essa reflexão, porque por que eu fui fazer isso, né? Por que eu tô... Eu acho que esse questionamento, né, foi além também, porque era uma tarefa que a princípio ele não... Acho que é isso mesmo, desconhecia, né? Qual que era seria esse processo, né? Esse caminho,
É, como seria esse caminho, né? Porque nesse exato momento em que ele diz transcendia o que se destinava, é um momento em que ele pensa em se arrepender, em que ele se questiona, e que o cenário é triste em torno. Ele está solitário, me parece, sozinho no meio daquelas encostas. As encostas estavam aguardando, guardando o florir das árvores, né? E aí ele faz a descrição da carobinhas, que é uma planta, dos ipês, e é mais ou menos nessa época em que estamos, né? Agosto, setembro, outubro, porque a vaca saía quando os trovões começam em outubro, né? Então nós estamos, o conto acontece bem nessa época em que nós estamos, que os ipês estão florindo, e aí nesse parágrafo manchava o campo a sombra de uma grande nuvem. Onde você está, Alda? O parágrafo 9. Tá. O rapaz no vão do mundo, assim invocado e ordenado. Eu acho que esse momento tem um peso muito significativo e constrói um ambiente muito... existe um certo peso aí. Em que o momento em que ele olha para si, se pergunta onde esse animal está me levando. Eu fiquei pensando, eu parei um pouco, fiquei pensando um pouco quando eu li o pensou palavra que ele fala, né, nesse trecho. Que é bem aí onde você está falando, que ele para e pensa, e aí está escrito pensou palavra. Pensou palavra, me parece que é como se ele falasse com ele mesmo, né? Ele pensou e ele falou internamente. Aonde o animal o levava, é o narrador que diz, mas é como se ele dissesse, onde esse animal está me levando? O empatoso, o desnorte, o necessário. Então, essa palavra, ordenado, o necessário, me parece bastante forte nesse trecho, né? Aí ele ajusta a mão à testa e exclamou. E ele vê a vaquinha respirando, então ele vê a poeira da vaca que ela fez, aí lá tomou em vista. E termina esse parágrafo com transcendia ao que se destinava. Então a questão do destino se coloca aqui, e me parece... O que será, né? Transcender ao que estava destinado a ele. Alta, só para você se organizar, a gente pode ficar acho que mais uns 10 minutinhos no máximo. Tudo bem? Ok, são 9h05. Então, eu acho que esse trecho é muito significativo, a questão do destino fica forte, e ele diz no parágrafo seguinte, seja o que seja. Seja o que Deus quiser, não é? E vamos em frente. Porque a vaca tinha toda a determinação. O rapaz foi para levar em brio e tomar em conta. Ele pensou em desistir, desanimou-se, mas depois ele enfrentou, ele voltou a enfrentar a situação e prosseguiu atrás da vaca. Quando a gente falou inicialmente em 2 momentos desse conto, eu acho que a gente está chegando no momento que é do parágrafo 11, quando ele diz, aí subia também ao morro de onde muito se enxergava, antes das portas do longe, as colinas convalares e um rio, em suas baixadas, em sua várzea empalmeirada, o rio liso e brilhante, de movimentos invisíveis, como cortando o mundo em 2. Aqui me parece se aproximar de um outro momento determinante, que é o de cortar o mundo em 2. Então havia um rio, e o que acontece depois do rio? O que aparece esse rio? Vocês lembram?
Aparece um rio, parágrafo 12. Ela foi uma mexidinha figura, quase que mal os 2 chifres nadando, ele mal via os 2 chifrinhos da vaca, a vaca vermelha o transpondo a esse rio de tardinha, e em setembro, estavam em setembro, sob o céu que recebia a noite e que as fumaças chamava. Ela transpõe o rio, e o que faz o rapaz, vocês lembram? Contorna o rio? O rapaz vai atrás, ele entra também. Passo extremo, parágrafo 13, lá no final, passo extremo, pegou a descalçar as botas e entrou de peito feito, com coragem, não é? Aquelas quilas, águas transas braças. Essa é muito boa. Então, E os quilas é aquela embarcação que tem aquela espinha dorsal da embarcação que fica embaixo de onde saem, né, é que ela vai cortando a água. Trans para atravessar, dando braçadas atravessando. Era um rio e seu além. Estava já do outro lado. Então ele atravessa. Isso me parece que divide o conto em 2 momentos. O antes de atravessar e o depois de atravessar. Aí é algo que é muito significativo para Guimarães em toda a obra. Em muitos momentos, e notadamente no Grande Sertão Veredas, ele tem um momento da travessia. Então, a travessia aqui é muito simbólico. Esse ir para o outro lado. Então, a travessia, ela tem uma simbologia. Atravessar o rio é muito simbólico. Como Guimarães dizia, né, partindo do que o próprio Guimarães, como ele se caracteriza, eu empresto, então, as crenças do Guimarães, as leituras que ele faz, as concepções que ele tem, e penso que aqui é o momento-chave do conto, em que o personagem transpõe, passa de uma situação para outra, e no I Ching, que Guimarães também acessava todas as culturas, as filosofias, a metafísica, os Upanishads, o hinduísmo, ele era muito religioso, aí depois a gente pode falar da vaca cristã, mas enfim, eu vou acelerar um pouco. E a gente tem a simbologia no Evangelho da travessia, do Mar Vermelho, do Jordão. Tem 3 travessias, em que os homens são arrancados de um mundo de escravidão e são conduzidos para outro mundo. Eles atravessam o mar em direção a Canaã, eles atravessam o Rio Jordão, que significa estarem prestes a entrar na Canaã celestial, e as lições que tiram nessa travessia se relacionam a algo novo a ser começado, e que é preciso enfrentar os declínios, as lutas, a sensação de estarmos sós, para encontrar outras coisas do outro lado do rio. A travessia do rio tem essa simbologia de uma nova fase de vida, passar de uma condição para outra. E no I Ching no livro das mutações, tem o hexagrama, que também constituído de água e céu, em que se diz assim, o oráculo diz, a perseverança traz boa fortuna, é favorável atravessar a grande água. A esperança conduz ao sucesso, a perseverança consolida a força necessária para, quando chegar o momento oportuno, atravessar a grande água, ou seja, seguir em frente na realização das metas.
Então, eu tomei a liberdade de fazer essas interpretações, porque Guimarães mesmo tratava dessas questões, se dedicava a essas questões. Ele dizia: sou profundamente, essencialmente religioso, ainda que fora do rótulo estrito e das fileiras de qualquer confissão ou seita. E especulativo demais. Daí todas as minhas constantes preocupações religiosas, metafísicas, em beber em meus livros. Talvez meio existencialista cristão. Alguns me classificam assim. Meio neoplatônico, outros me carimbam disto, e sempre impregnado de hinduísmo, conforme terceiros. Os livros são como eu sou. Por isso eu me permiti fazer essas relações com essas outras culturas e crenças, e me pareceu bem significativo essa passagem, ele atravessar o rio. Significa para vocês alguma coisa isso? Significa para vocês alguma coisa isso? Vocês acham que procede? Alda, desde eu falar, eu fiquei com a impressão mesmo que essa coisa dessa passagem aí é proposital, né? Essa situação em que ele tem que passar pelo rio. Você ia falar, Paty? Eu ia comentar que na atividade da linha do tempo, eu fiquei pensando muito assim no significado das andanças do Guimarães e dos momentos históricos, das relações que ele tinha, e como que isso vai... Como a gente vai fazendo essas associações e vai se revelando no texto, né? Então, isso da simbologia que a Alda falou há pouco é algo que, de novo, me dá vontade de ler com essa informação mais viva, né, que a gente tinha lido um pouquinho, algumas coisas, e acho que me deu vontade de olhar a linha do tempo de novo para montar mais uma peça, assim, do quebra-cabeça, assim, de quem é ele, e tentar captar mais um pouco, né, desses sentidos que o texto vai podendo associar, e fico também, assim, aí bem livremente pensando o processo escritor dele, né? Uhum. Assim, imaginando como é que esse texto saía, porque ele é muito, como, não sei dizer, interrelacionado, assim, né? Muitas coisas imbricadas, e não consigo imaginar que é um texto que saia numa fluidez, né, no momento de escrita. Eu vou anotar isso para colocar como curiosidades, talvez, sobre Guimarães, e ele diz como é que ele criava e como é que as coisas nasciam. Ele era um cara meio estranho, eu acho. Ele sonhava, dizia que vinha para, enfim. Mas, enfim, eu acho que para a gente não... Estamos quase acabando, eu vou acelerar um pouco para trazer outra coisa que eu pensei. Quando ele termina o texto, eu pensei em qual gênero a gente tem a jornada do herói? Na narrativa. Sim, na narrativa, e numa narrativa específica com a qual a gente trabalha muito, relacionado às crianças, né? Nós temos os contos de fadas, foi outra relação que eu fiz, por duas razões, com contos de fadas. Porque no conto de fadas, geralmente, nos contos maravilhosos, a gente tem um rei, muitas vezes, né, que tem 3 filhos, e tem uma missão a ser cumprida. Geralmente é o filho mais novo, que significa o menos experiente, aquele no qual pouco creem, que resolve a questão. Ele que sai para enfrentar, né? Tem situações em que o rei anuncia à população, anuncia aos seus discípulos que quem vencer determinado empreitada, o dragão, o gigante, por exemplo, ele vai receber como prêmio. Qual é o prêmio que recebe?
Casar com a moça. A mão da princesa, né? Ele dá a mão da princesa. Então, o personagem passa por perigos, por provações, ele vence e ele consegue a mão da princesa, que também se apaixona por ele, né? E no final, nós temos algo que pode linkar a gente com isso, bem no final do texto, no penúltimo parágrafo, da vaca, ele a ela diria, porque ele é sua. Ele oferece a vaca, ela vira uma oferenda para aquela moça, né? Suas duas almas se transformavam e tudo a sazão do ser. No mundo nem há parvoíces. Ele retoma aquilo do destino, da predestinação. Não há bobeira no mundo, nada é de graça. Isso aqui aconteceu por alguma razão. Aí ele diz, o mel do maravilhoso, vindo a tais horas de histórias. E eu relacionei de novo com as histórias, essas histórias maravilhosas, porque ele vem a tais horas de histórias, o anel dos maravilhados, que é, o anel é a aliança, o mel do maravilhoso, mel, me dá a ideia também de lua de mel, e amavam-se. Então, esse vaqueiro, para mim, sejam os jovens, os homens, me representa muito um percurso da humanidade, né? O filho mais moço que sai para enfrentar situações, enfrentar dificuldades, que no meio do caminho pensa em desistir, mas prossegue. E nos contos, eles recebem a ajuda de alguém ou a própria ajuda interna, né, de algo interno, das forças interiores. E esse rapaz atravessa o rio e se transforma. O rio é a ideia de transformação, né, de sair de uma condição para outra. Pronto para uma nova fase. Pronto, amadurecido para se casar. Então, me parece que atuam forças internas do personagem, também a providência, o destino. E aí a vaca, o que ela representa. A gente pode pensar que ela, inicialmente, era como se fosse a vilã, quer dizer, uma inimiga dele, ele tinha que perseguir, encontrar, vencer isso. E a gente diz, existe um herói, existe um vilão, né? A Helenice está falando aqui no Skype para eu poder mandar para vocês, porque ela não está conseguindo. E aí ela fala que a vaca é a dona do destino, né? Ela colocou que a princípio essa travessia é dolorida, sofrida, inclusive assustadora. Ele não sabe para onde ia, mas a vaca sim, confirma a determinação da vaca e o quanto ela é a dona do destino. Ela é a dona do destino. Aí ela coloca que, deixa eu ler aqui outro pedaço, ela coloca ela coloca que a vaca é o sobrenatural. Que ela na verdade, que ela fala que ela está viajando, mas que ela pensou que então a vaca é o sobrenatural. Alda, deixa eu só comentar um pouquinho. A Bia também não está conseguindo escrever nem falar aqui, mas ela estava relacionando, quando você estava falando um pouquinho da narrativa, da busca, né, dos heróis, vilões e tudo, ela também se fez uma relação com os mitos. Uhum. Eu também. Você também, Fê? Também, dos guerreiros. E agora que eu entendi direitinho que eu li agora com calma o que a Helene escreveu, ela colocou que próprio, que deve ser algum teórico, traça o conto maravilhoso, que é o que você estava falando, Alda, como querer ter algo, a princípio impossível, e que só é conseguido pelo sobrenatural, e por isso que ela disse que então a vaca era o sobrenatural. Agora fez mais sentido.
o que eu falei, né? Que, na verdade, ele já falou. E que o Guimarães trata como destino, né? A predestinação. Que é o agente que transforma, né? Porque eles, no começo, eles são apenas elementos, e aí vai dando esse contorno de anti-herói, e ele se constituindo enquanto herói através da narrativa, né? Não começa dado. E aí o destino vai configurando isso nos personagens. Ele segue o destino, é a vaca o conduz. E a gente observa, como é interessante no final, que ele diz, chegavam. Os dois se encontram. Lá na fazenda, nos pastos da vasta fazenda. A vaca surge na treva, ela mugiu, remugiu, anuncia, né, com isso a luz que vinha lá da casa. O rapaz e a vaca, no parágrafo 17, então eles estão juntos, sintaticamente, ele coloca chegavam, o rapaz e a vaca no outro. De forma paralelística, a gente tem, sintaticamente, o encontro deles. E entram pela porteira mestra. É pelo portal, olha o portal que eles entram. E eu vejo esse rapaz subindo, começou a subir a escada. Para mim é como se ele subisse o altar. Ele sobe e ali tem a moça, é a prenda dele, mas ele oferece a ela o seu destino. Ele oferece a vaca a ela, é sua. Como se dissesse, olha, suas duas almas se transformavam. É como se o seu destino era aquele, o destino dele estava nas mãos da moça e continuaria, ele seguiria junto com ela. A vaca, aí a gente pode pensar também na figura da vaca, na simbologia da vaca, nas várias culturas ou crenças. A vaca no Egito é fertilidade, riqueza, renovação, é a mãe, considerada também a esposa do sol. Ele chama a vaca de criatura cristã no início. Na verdade, criatura cristã é ser a mesma criatura com um leve toque de verniz religioso. Cristã é estar em Cristo, o que implica em transformação interior da mente, do coração e da alma. O apóstolo Paulo chamou a isso de nova criatura. No conto, a gente pode entender que a vaca seguia com uma fé inabalável de um cristão e eles chegam juntos. Ela é sempre considerada uma força positiva, simboliza forças maternas e nutritivas da terra. Então, ele se encontra numa nova situação. A cor vermelha, a vaca era vermelha, e a gente pode pensar também na simbologia do vermelho. Daí também não dá para olhar quais as formas diferentes que ele usa para dizer que é vermelha, né? A vaca pitanga, né? A cor que ele coloca. Bem, então eu acho que a gente está chegando aí, chegamos ao fim dessa leitura, pensando ainda que o rapaz não tem nome. Ele figura... Esse é outro ponto que eu fiquei me perguntando e que acho que também daria uma outra conversa, que é, alguns têm nome e ele não tem, né? Sim. Ele era o rapaz, ela era a moça, e assim é um homem que representa todos os homens, a humanidade, enfim, porque o Guimarães ele usa o nome de forma muito significativa nos contos deles. Muitos personagens, o nome representa o que é, né? Daí a gente pode pensar no título, sequência. Se a gente pensar em sequência didática, a gente sabe que sequência
é um conjunto organizado, são acontecimentos organizados, não são aleatórios, um não pode acontecer depois do outro, né? Eles são do mesmo tipo, obedecem a uma ordenação. A ordem é definida por uma lei, e me parece que isso se casa muito com a questão do destino, que é essa determinação, essa sequência, aqueles passos tinham de ser seguidos exatamente daquele jeito. Os eventos estão organizados, nada pode ser mudado e formam um todo. E o todo, a sequência tem a função de mostrar um caminho para se atingir algo. E essa sequência se traduz como destino. Uma sequência com passos determinados é aquilo que tem que ser. Sequência. Maravilhoso. Então, eu pensei nessas questões para fazer a leitura do conto e para... Eu acho que dá para compreender o Guimarães muito por esse conto. Muito bom. E linguagem, a gente não se deteve agora na linguagem, não é? Mas a gente já postou ali um documento, não sei se todos viram, focalizando, então, as expressões e vocábulos, enfim, porque isso fica para vocês olharem. E a gente tratou pouquíssimo da linguagem aqui, ficamos mais na leitura desse conto, buscando um sentido para tudo que ele colocou aí. Bom, acho que era legal só a gente retomar aqui, para a semana que vem, acho que a gente consegue reeditar aí as atividades da linha do tempo e das curiosidades, e daqui 3 semanas a gente tem um hangout com um outro conto, né? E aí com outro foco para chegar mais perto do Guimarães. No outro conto a gente não vai fazer esse detalhamento, vai ser basicamente uma leitura, não vai ter essa exploração meio exaustiva até, mas ele vai mostrar a mesma dimensão do Guimarães, mas de uma forma diferente. Sair um pouco da ação, a gente vai entrar mais numa coisa interna. E haverá um terceiro conto que a gente vai colocar o foco bem no trabalho de linguagem que ele faz. Também não vai ser essa exploração que a gente tem feito mais minuciosa. A Bruna está perguntando aqui como se tudo bem de fazer as atividades retroativas. Eu acho que sim. O que a gente pode até pensar é que na próxima semana, Bru, é uma semana com um pouco menos atividades. Eu acho que era uma boa oportunidade para as pessoas tentarem colocar em dia e olhar as coisas que a Alda já postou, para ir entrar no outro conto já com tudo mais organizadinho, né? Eu só queria falar que à medida que a Alda ia falando, fazia muito sentido, assim, né? E como que esse poder aqui de síntese não, né? Assim, tanta coisa aqui, né? Em quantas páginas? Né? 3 páginas. Não sei, isso, nossa, foi muito, saltou muito isso, né? Acho que no processo agora, né? Essa interpretação. Então, a Bruna também está perguntando se no outro a gente vai contar com a leitura da Alda. No outro é uma leitura compartilhada mesmo. O outro, a ideia é que a gente é um texto mais complexo, né, Alda? E aí a ideia é que a gente leia mesmo junto com a Alda lendo pra gente. Eu vou eleger alguns trechos, então é importante que todos leiam antes. E aí a gente vai pegar alguns trechos só e vai fazer, acho que, uma conversa mais livre, porque essa que eu fiz foi meio amarradinha, né? Amarradinha, assim, nas minúcias. A outra é para a gente ficar um pouco mais livre. Tá certo. Então é isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado e que logo, logo a gente esteja de novo aqui juntos.
Alda, só para você saber, a gente tem algumas pessoas que estão nos acompanhando lá, não só para você, a Elo tá também à distância, a Helenice, que você já sabia, a Bia Teles. Não sei se mais alguém tem notícias de mais gente que está lá. Agora, várias pessoas disseram que vão ouvir a gravação depois. Trecho só, eu vou fazer acho que uma conversa mais livre, porque foi meio amarradinho. Porque ela tem aula agora e a Débora também tinha um compromisso, mas depois elas vão assistir a gravação, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Alda. Agradeço a presença de vocês. Prazer de falar com vocês. Que foi, Bruna?